Bem, chegou aquela época do ano novamente, da faxina de primavera. Abrindo a casa toda, você pega o espanador e a vassoura para remover todas aquelas teias de aranha das suas janelas. Não vai sobrar uma. Removendo uma depois da outra, você de repente percebe uma lama com formato estranho presa sob os beirais e na varanda. O que é isso? De repente você se dá conta. Devem ser ninhos de vespa do barro. Então provavelmente pensa que há um enxame delas ao redor, com tantos ninhos lado a lado. Felizmente as vespas do barro são insetos solitários. Ufa! Todas aquelas pequenas casinhas de barro estão cheias de aranhas paralisadas. Às vezes, até 500 delas podem ficar presas nesses compartimentos, apenas esperando que os filhotes das vespas eclodam. Se o ninho tiver buracos, isso pode indicar que está sem uso ou que seja velho, pois as vespas do barro fazem buracos quando saem dele. Se você for removê-los, é melhor esperar até a noite, quando elas não são tão ativas. Embora sejam muito tranquilas, não hesitarão em picar caso se sintam ameaçadas. Parece que alguém começou a construir um inseto, parou no meio do caminho e esqueceu qual parte vinha a seguir. O grilo toupeira é uma criatura que realmente parece de outro mundo. Com garras de toupeira, corpo de grilo e cabeça de camarão, esse animal é tipo o ornitorrinco do mundo dos insetos. Ele não é venenoso e só irá picar se você o prender na sua mão. E se realmente o irritar, possui outra arma na manga: as asas. Elas podem expelir um líquido marrom fétido do corpo, tipo um gambá. Então, deixe que esse inseto saia da sua casa e não haverá nada para limpar. Piscinas rochosas naturais são cheias de todos os tipos de plantas e animais marinhos, como estrelas do mar, ervas marinhas, caranguejos eremitas, peixes pequenos e todos os tipos de polvos. Se você encontrar este minúsculo polvo de anéis azuis, é melhor deixá-lo sozinho. Ele brilha um azul neon em sua direção por um motivo. Tem uma picada venenosa que é 1000 vezes mais forte do que o cianeto, e sem antídoto disponível. Não cutuque com um pedaço de madeira nem tente pegar um, pois não vale a pena ir ao hospital. Ou para o necrotério. As cobras terrestres são assustadoras, mas as do mar estão em um nível totalmente diferente. Existem cerca de 50 espécies diferentes, e elas são tão belas quanto perigosas, e podem ser encontradas nos oceanos Índico e Pacífico. Felizmente, não parecem se preocupar muito conosco. A cobra marinha de Dubois é indiscutivelmente a mais venenosa dos oceanos, e a cobra marinha de nariz de gancho não fica muito atrás. Seu veneno faz a picada de uma serpente terrestre parecer um passeio no parque. É extremamente perigoso. Ainda bem que pode levar horas para causar algum sintoma em humanos, se elas conseguirem picar através da sua roupa de neoprene, claro. Se esta mosca pousar no seu braço ao ar livre, pode ser que você grite um pouco. Eu não posso julgar. A mosca escorpião tem uma cauda curva que se parece com o ferrão de um escorpião, mas pode respirar aliviado. Ela só é usada para acasalamento. A mosca também tem uma cabeça longa em forma de bico que é utilizada para se alimentar depois de roubar insetos das teias das aranhas. Para encontrar o parceiro perfeito, ela adora dar o equivalente a uma caixa de chocolates e flores. Só que a dela é a saliva. Que romântico! Se você estiver pela África, pode nem ver este grande pássaro se não prestar atenção. O bico de tamanco irá casualmente ficar parado enquanto você passa por ali. Ele alcança até 1,5 metro de altura e tem envergadura de 2,5 metros. Seu aspecto parece com o de um grande predador, embora ele seja tudo menos isso. Conhecido como um dos pássaros mais lentos, quase como uma estátua, o bico de tamanco come peixes perto da superfície da água, sem nenhuma preocupação no mundo. Essa ave não tem medo de humanos. Embora não se aproxime naturalmente para conversar sobre o tempo, nos permite chegar perto o suficiente para tirar algumas fotos. Agora, se você ouvir um pequeno rangido enquanto estiver no jardim, pode ser um rato, um esquilo ou um besouro rinoceronte avisando que você está perto demais. Ele adora fazer barulho quando incomodado. Com um chifre gigante e assustador no topo da cabeça, pode até parecer que ele é capaz de se defender com esse acessório, mas isso não é possível. O chifre serve apenas para remover folhas e galhos do caminho e para impedir que outros machos se aproximem da fêmea. Esse besouro não só tem um chifre na cabeça, como também uma força hercúlea, capaz de levantar 850 vezes o seu próprio peso. Isso é como você ou eu levantando 65 toneladas ou 11 elefantes. Ei, vamos tentar?
Melhor não. Encontrado principalmente na China, o pequeno cervo de topete parece adorável com seu tufo de cabelo. Isso é até que ele se vire. É um cervo vampiro! Felizmente, este animal não quer sugar o seu sangue nem usar uma capa. Essas presas crescem apenas nos machos durante a estação de acasalamento, ao invés de chifres, para lutar por territórios e por suas fêmeas. Elas estão mais para presas como as dos elefantes do que dentes afiados. O animal não só tem presas, mas também é conhecido por latir como um cachorro e fugir como um gato quando está com medo. À noite, céu vermelho, deleite do marinheiro. De manhã, céu vermelho. Toma cuidado, marinheiro. Mas ninguém falou nada sobre marés vermelhas. A maré vermelha é uma proliferação de algas tóxicas que surge do fundo do mar após tempestades particularmente fortes. É como se tivessem derramado ketchup ou se houvesse ferrugem na água. Mas ela é muito pior para os seres vivos no entorno. Os peixes e a vida marinha tentarão escapar quando expostos às algas tóxicas na água. Ela não é particularmente prejudicial para os humanos expostos, mas se você comer frutos do mar contaminados com suas toxinas, as coisas podem ficar um pouco mais sérias. Então, se o mar estiver vermelho, fique fora da água. Algumas aranhas adoram se exibir com cores brilhantes para mostrar que são perigosas. Mas não a aranha-teia de funil da Austrália. Essa criatura preta brilhante não precisa fazer um teatro para provar sua força. É uma aranha mal-humorada que causa grande problema quando decide picar. Seu veneno pode desligar todo o nosso sistema nervoso em apenas 30 minutos. Ela faz teias em qualquer abrigo, como troncos velhos, sapatos ou até mesmo naqueles anões de jardim. E gosta de viver em nossos arredores para conseguir comida com facilidade. Quando se cansa de uma área, simplesmente deixa sua teia para trás e sai em busca de um novo lugar. Perfeito! Dizem que os texugos do mel não estão nem aí, e acho que é por aí mesmo. Quando se é corajoso o suficiente para tirar comida de um jaguar, leão ou hiena, do que você tem medo? Esses parentes rudes da doninha não são apenas ferozes, mas também super inteligentes. São conhecidos por usar ferramentas para escapar de cercados. Objetos como ancinhos, pedras e lama viram coisas para escalar em busca da liberdade. Além de suas semelhanças físicas com o gambá, o texugo do mel também possui uma glândula perigosa na cauda que contém um mecanismo de fedor fortíssimo. Então, esse animal é resistente, fedorento, tem pele extremamente elástica e forte. E, para piorar, uma forte imunidade a escorpiões e cobras. A melhor coisa a fazer se você encontrar com um deles é deixá-lo sozinho. Que chance nós temos? Já ouviu falar do fungo morango com creme? Não? E quanto ao outro nome, o fungo dente sangrento. Ele não é tóxico, mas tem um gosto tão amargo que é bom você pensar 2 vezes antes de experimentar. Quando novo e em crescimento, esse cogumelo branco parece ter uma gelatina vermelha saindo pelos poros. Esse líquido pegajoso é a seiva que é empurrada para cima para absorver muita água. O cogumelo adulto fica apenas bege e sem graça se comparado a isso. Por baixo do chapéu, onde são produzidos os esporos, há uma estrutura semelhante a um dente, só para deixar ele ainda mais estranho. Os demônios da Tasmânia têm fama de mal-humorados quando são ameaçados por um predador, ao lutar contra outros machos ou para conseguir um lugar na mesa para jantar. Eles são apelidados de demônios por causa dos dentes arreganhados e tortos e por terem um dos gritos mais assustadores que você poderá ouvir no meio da noite. Também comem praticamente qualquer coisa que conseguirem. Não costumam ir atrás das pessoas, embora se defendam caso forem encurralados. Você não gostaria de receber uma mordida forte dessas, não é? Ainda bem que esses diabinhos também preferem escapar. Você sabia que os animais veem o mundo de forma diferente de nós? Olha isso, os pombos realmente têm uma visão melhor do que os humanos. Louco, né? Então vamos tentar ver o mundo pelos olhos dos animais. Vamos começar com cobras. A forma delas de ver o mundo é totalmente diferente da nossa. Elas têm receptores especiais sensíveis ao infravermelho em seus focinhos. Isso permite que vejam o calor irradiado de mamíferos de sangue quente. Vamos às vacas. Essas grandalhonas não enxergam as cores tão bem quanto os humanos. Elas não podem ver a cor vermelha, porque não têm os receptores necessários em suas retinas para isso. Então só percebem variações de azul e verde. Além disso, não gostam quando alguém se aproxima delas por trás. Elas têm uma visão quase panorâmica. E a única área que não conseguem ver é diretamente atrás. Portanto, se você estiver se aproximando de fininho de uma vaca, certifique-se de avisá-la.
Os cavalos têm um ponto cego bem na frente de seus rostos por causa da posição deles. Isso significa que não podem ver as coisas diretamente à sua frente. Além disso, não veem tantas cores quanto nós. Assim como nas vacas, seu mundo é composto principalmente de verdes, amarelos e azuis. Que dó! Os olhos dos peixes têm receptores ultravioleta e uma lente mais esférica do que os humanos. Isso dá a eles uma visão de quase 360 graus. Quanto às cores, eles conseguem ver todas que nós vemos, mas como a luz se comporta de maneira diferente debaixo d'água, eles têm dificuldade em discernir o vermelho e suas tonalidades. Peixes de água profundas podem ver facilmente no escuro, o que é bem legal. Os tubarões, por outro lado, não conseguem distinguir cores, mas enxergam muito mais claramente debaixo d'água do que nós. Os pássaros têm maneiras bastante únicas de ver o mundo. Ao contrário dos humanos, os pássaros podem ver a luz ultravioleta. Isso os ajuda a diferenciar entre machos e fêmeas de sua própria espécie. Além de navegar melhor, eles são muito bons em focar. Por exemplo, falcões e águias podem se concentrar em um pequeno rato no campo até uma distância de 1,5 km. Um pombo pode ver todos os pequenos detalhes. Então, se você precisar encontrar uma rachadura na calçada, pergunte a um pombo. E, a propósito, ele tem um campo de visão de 340 graus e, geralmente, sua visão é considerada 2 vezes melhor que a de um humano. Caramba, tô com inveja de um pombo! Os insetos também têm alguns padrões de visão estranhos. As moscas, por exemplo, têm milhares de pequenos receptores oculares que trabalham juntos para dar uma visão geral do que está acontecendo ao redor. E olha só, elas veem tudo em câmera lenta. Além disso, podem ver a luz ultravioleta, o que ajuda na comunicação. As abelhas têm seus próprios problemas. Essas senhoritas não sabem dizer qual é a cor vermelha. Para elas, parece um azul escuro. Quão confuso é isso? Agora, ratos. Esses pequeninos também não conseguem ver vermelho, mas essa não é a parte mais estranha. Qualquer um dos olhos deles se move por conta própria. Então, eles estão vendo o dobro, tipo, o tempo todo. É uma maravilha que eles não esbarrem mais paredes, você não acha? Os gatos não veem tons de vermelho ou verde, mas veem tons de marrom, amarelo e azul. Além disso, eles têm uma visão de grande angular, então pode espiar mais coisas nas laterais do que nós. E tem mais, quando está escuro lá fora, os gatos se tornam ninjas e podem enxergar 6 vezes melhor do que nós. Suas pupilas se ajustam a qualquer iluminação, tipo mágica. Que tal falar sobre cachorros? Esses amigos peludos não podem ver vermelho ou laranja, mas arrasam no azul e no violeta. Além disso, podem diferenciar 40 tons de cinza. Quero dizer, não é 50, mas ainda é impressionante. Uma curiosidade, os sapos são comedores realmente exigentes. Eles nem se importam com comida que não está se movendo. Podem estar cercados por um buffet de insetos deliciosos, mas se esses insetos não se mexerem, os sapos nem piscam. E eles também não são as criaturas mais observadoras. Se algo não for importante para eles, eles nem se incomodarão em olhar. Os camaleões têm olhos que podem se mover independentemente um do outro, então eles veem tudo ao seu redor sem nem mesmo virar a cabeça. Podem até ver 2 imagens ao mesmo tempo, como um longa-metragem duplo, um na frente e outro atrás. Bastante impressionante, certo? O que você faria se de repente tivesse uma visão de 360 graus como um camaleão? Compartilhe nos comentários. É isso, todos sabemos que a Mãe Natureza é sábia. Se ela abençoa alguma criatura com uma particularidade diferentona, deve fazer sentido, certo? Bem, sim, mas algumas fotos podem fazer você se perguntar se a evolução seguiu o caminho errado. O desenho natural das cobras permite que elas engulam um rato inteiro, mas em alguns casos, essa habilidade pode se virar contra elas. Sim, as cobras podem de fato engolir a si mesmas. Os cientistas acreditam que elas fazem isso principalmente por causa de estresse, cativeiro, regulação da temperatura, fome ou doença. A serpente é bastante indefesa nessa situação. Se ela não conseguir ajuda a tempo, os sucos digestivos podem começar a corroer a cauda engolida. Portanto, se alguma vez você pegar sua cobra de estimação fazendo isso, tente pará-la. Ou leve-a ao veterinário. Ok, eu sei que você está se perguntando sobre as presas. Será que uma cobra venenosa é imune ao próprio veneno? Bem, se a cobra o digerir, tudo bem. Proteína é um componente primário no veneno. Além disso, ele é excretado pela glândula na boca da serpente. Portanto, não importa a quem a cobra morda, é provável que ela beba um pouco do próprio veneno. A única maneira de uma serpente realmente sofrer com seu próprio veneno é mordendo-se diretamente no vaso sanguíneo. Nesse caso, ela experimentará a mesma reação que qualquer outro animal. Você acha que seu cabelo está num dia ruim? Olha só esse cara. Chris era um carneiro merino australiano que se tornou uma celebridade em 2015 após ter sido descoberto na natureza. Os fazendeiros o tosaram e ganharam quase 41 quilos de lã.
Quando o animal foi encontrado, ele carregava mais de 5 anos de lã no corpo, mas Chris pertencia à raça ovina doméstica, que precisava ser tosqueada regularmente. Caso contrário, o animal corre grande risco de ferimentos e infecções. Portanto, a vida dessas fofuras depende diretamente da ida ao cabeleireiro. Vamos falar de chifres? Bovinos, caprinos e muitas outras espécies usam orgulhosamente esse acessório não só pela moda, mas também como uma arma para batalhas brutais. Se você perguntar diretamente a esse carneiro quantos anos ele tem, provavelmente ouvirá algo como bé. Mas se quiser uma resposta mais precisa, você pode contar o número de anéis nos chifres dele. O maior e mais escuro anel geralmente marca o 4º aniversário, quando o carneiro amadurece o suficiente para acasalar. Embora os chifres de animais possam parecer muito resistentes, na verdade a maioria é feita de queratina. É a mesma proteína que constrói os pelos e as unhas humanas. Os chifres nunca param de crescer, assim como nossos próprios pelos, e eventualmente podem encaracolar em formas realmente extravagantes, fazendo com que essas armas se voltem contra seus donos. É assim que um chifre de carneiro Wiltshire se parece quando é jovem. Mas à medida que os anos passam, os chifres normalmente se encaracolam, invadindo seu rosto. E enquanto a maioria cresce de forma inofensiva, alguns chifres podem terminar perigosamente perto da cabeça das ovelhas. Esse carneiro, por exemplo, está tendo má sorte, para dizer o mínimo. Seu chifre cresceu lentamente até se tornar parte de seu próprio crânio. E, bom, o final não deve ter sido legal. É claro que isso dificilmente teria acontecido em uma fazenda, porque as pessoas teriam feito um corte de chifre preventivo. Mas, infelizmente, na natureza, os animais não podem usar os serviços de um cabeleireiro. É por isso que eles usam pedras e galhos para esfregar e triturar seus chifres a fim de mantê-los seguros, assim como os humanos fazem quando cortam suas unhas. A genética defeituosa não é a única razão para a distorção do chifre. Quando os machos dessas espécies querem lutar pelo domínio, começam a dar cabeçadas para mostrar uns aos outros quem é o macho alfa que manda no pedaço. Essas batalhas podem quebrar o chifre, fazendo-o crescer em ângulos estranhos e perigosos. Quanto mais extravagante for a forma original dos chifres, mais problemas sua fratura pode causar. Este pobre cudo africano é um exemplo. Felizmente, em alguns casos, o crescimento ilimitado das partes do corpo pode ser bom para o animal. Basta dar uma olhada nesses sorrisos adoráveis. Se por acaso você quebrar seu próprio dente molar, seu dentista provavelmente diria que isso é irreversível e te ofereceria um implante. Mas se uma alpaca quebra seus dentes frontais, tudo o que ela precisa fazer é esperar. Embora esses animais não tenham dentes superiores, seus dentes inferiores crescem constantemente durante toda a vida. E eles podem parecer bastante assustadores quando ficam muito longos. É por isso que alguns agricultores preferem cortá-los de vez em quando, assim como os donos de pets cortam as unhas de seus gatos ou cães. As lhamas são tão parecidas com as alpacas que muitas pessoas confundem essas duas. Mas a diferença significativa entre elas é que os dentes frontais das lhamas estão envoltos em esmalte. É por isso que, ao contrário das alpacas, elas não têm a superpotência do crescimento sem limites. Que pena! Ao contrário dos chifres de queratina, os chifres de veado são feitos inteiramente de osso. Tipicamente, crescem chifres somente nos cervos machos, chamados de veados. Muito raramente as fêmeas também podem desenvolvê-los, e isso acontece em razão de um grave desequilíbrio hormonal. É o equivalente a uma barba de veado em uma fêmea humana, que às vezes pode parecer devido a várias doenças. Os cervos adultos crescem e perdem seus chifres anualmente, o que coincide com a época de reprodução. No início, seus chifres são cobertos de veludo, uma pele protetora com vasos sanguíneos. Mas quando o chifre está totalmente desenvolvido, os cervos se livram do veludo, assim como as cobras trocam de pele. Embora esse processo não prejudique os cervos, ele pode parecer bastante assustador. Uma vez que os chifres novinhos em folha estejam prontos, os veados começam a lutar com outros machos pela atenção das fêmeas. Normalmente os veados mal comem ou dormem durante essa competição. E se você já questionou se os chifres de 2 cervos podem ficar presos um no outro, a resposta é sim. Cada veado corre o risco de acabar preso ao seu próprio rival em vez de ter uma noite romântica com uma veada fêmea. Que chatice! Além disso, todos os traumas que o cervo recebe durante o acasalamento podem influenciar o crescimento de chifres adicionais se nervos específicos forem danificados. Os chifres podem se desenvolver em ângulos distorcidos por causa de falhas genéticas. Algumas mutações podem até mesmo fazê-los crescer de forma monstruosa. Este cervo azarado mal consegue mover sua cabeça sem perder o equilíbrio.
Além disso, se um veado quebra uma perna, seu corpo pode acelerar a cura sacrificando o material ósseo e sanguíneo de um dos chifres. E assim, esse chifre ficará mais fino e mais fraco. E por falar em extensões faciais, não podemos nos esquecer das presas. Por favor, conheça a babirusa da Indonésia. Esse antigo javali surgiu pela primeira vez há mais de 35 mil anos. É fácil confundir essas presas grandes com chifres, mas na verdade são caninos superiores. Eles tendem a perfurar a pele do rosto do javali à medida que ele amadurece. Os cientistas acreditam que essas presas intimidadoras evoluíram como uma ferramenta para proteger os olhos e a garganta, enquanto os animais lutavam com outros machos na época do acasalamento. Mas esse desenho não parece muito cuidadoso. Se um javali macho não desgastar suas presas regularmente, elas podem acabar se enrolando em volta de seu próprio crânio, o que pode cegá-lo ou coisa pior. E se eu lhe dissesse que os cascos podem crescer fora de controle, assim como os chifres? A evolução levou milhões de anos para transformar o dedo médio do pé dos animais em casco. E assim como as unhas dos pés, os cascos tendem a crescer e a encaracolar em formas assustadoras se não forem cortados regularmente. Quando burros ou cavalos não têm a chance de desgastar seus cascos naturalmente caminhando sobre superfícies duras, esses cascos tendem a crescer em excesso. Isso faz com que os animais caminhem sobre as bolas dos seus pés e estiquem demais os tendões, o que pode resultar em dor e perda óssea. E, eventualmente, eles podem perder a capacidade de andar. Portanto, se alguma vez você encontrar um cavalo com cascos assim, considere chamar especialistas para uma sessão de manicure de emergência. Talvez uma das perguntas mais óbvias feitas em relação ao mundo submarino seja: um peixe pode se afogar na água? Sim, pode. Embora as brânquias sejam um presente incrível da natureza, ainda há muitos fatores que podem privar um peixe de uma respiração saudável. Quando o nível de oxigênio na água é muito baixo, os peixes começam a ficar sufocados, mas isso acontece muito raramente na natureza. O déficit de oxigênio é em geral um problema em aquários que não são lavados e reabastecidos com frequência. Além disso, parasitas, doenças e um desequilíbrio geral nos componentes da água podem causar o afogamento dos peixes. Essa é a minha deixa para ir embora. Até a próxima! Leões, elefantes e ursos. Meu Deus! 3 dos mais lindos, porém mais temidos membros do reino animal. Mas do que será que essas criaturas têm medo? Se é que elas sabem o que é medo. Bem, você vai se surpreender. Vamos dar uma olhada. Que tal começarmos com o rei da selva, o leão? Calma, já vamos falar sobre os elefantes. Você já ouviu falar que nosso felino todo-poderoso tem medo de uma substância que é essencial para a sobrevivência humana? Aqui vai uma dica. Ela cobre 70% da superfície do planeta. Mas e aí? É mesmo verdade? Quê? O rei da selva tem medo de água? Isso não passa de um mito. Os leões adoram mergulhar na água, pois isso os ajuda a se refrescarem. E faz sentido, se considerarmos as temperaturas que esses animais precisam encarar. Em uma savana o clima varia entre 20 e 30 graus Celsius. Nós, humanos, sempre corremos para a praia quando o clima está quente assim. Então por que deveríamos esperar algo diferente dos leões? Principalmente considerando que eles carregam entre 127 e 190 quilos de seu próprio peso, sem contar aquela camada generosa de pelos. A ironia dessa história de que os leões têm medo de água é que eles são excelentes nadadores. A mesma coisa se aplica a todos os outros felinos de grande porte dessas regiões de clima quente, como tigres, leopardos, onças pintadas e jaguatiricas. Na verdade, são os felinos de grande porte de regiões frias que evitam água a todo custo, como linces e leopardos das neves. Esse último vive em lugares como o bioma gélido da tundra alpina, que é uma região montanhosa. A temperatura de lá pode chegar a 1 grau Celsius. Então faz todo sentido esses felinos grandalhões de clima frio quererem distância da água. Molhar suas pelagens grossas os faria passar frio. Mas acho que não é preciso procurar tão longe para entender de onde vem esse mito de que os leões têm medo de água. Na verdade, é bem provável que a explicação para isso esteja perto da tela do computador de alguns de vocês agora, saltando para cá e para lá fazendo travessuras. É isso mesmo. Podemos ter tirado conclusões precipitadas de que certos comportamentos de nossos gatinhos seriam iguais aos de um leão. Os gatos domésticos, apesar de serem parentes de todos os felinos que mencionamos até agora, não são descendentes diretos deles. Eles evoluíram ao longo de milhares de anos de um único ancestral selvagem que ainda existe até hoje, o Felis silvestris libica, originário do Oriente Médio. Como não tinha muita água onde esse bichano vivia, ele não era exposto a ela. Como seus descendentes, ele só gostava dela para saciar sua sede. Seu pet, assim como ele, raramente se banha, nada ou interage com a água de alguma forma.
Por sorte, isso não faz diferença na vida dos gatos. Esses felinos domésticos usam suas línguas para se limpar. Elas têm papilas minúsculas, com formato de gancho, que os ajudam a desembaraçar os pelos e manter a pelagem limpa, com um cheirinho bom e sem manchas. Os gatos, de modo geral, são criaturas muito individualistas. Você pode estar gritando com a sua tela neste exato momento, retrucando que o seu bichano na verdade adora água, e isso é perfeitamente possível. Alguns gatos gostam de brincar com ela, com as gotas que caem da torneira ou com as bolhas de sabão do banho. Há raças específicas de gatos que gostam demais de água. O Van Turco, por exemplo, é até chamado de gato nadador. Acredita-se que essa raça desenvolveu uma afinidade com a água porque nadava no Lago Van, na Turquia, para se refrescar. O lago fica na região onde esses animais surgiram. Agora vamos falar sobre um problema que um gato definitivamente não precisa encarar. Você já ouviu falar em musofobia, também conhecida como surifobia? As duas palavras são nomes válidos para o medo de ratos e camundongos. Muita gente acredita que o animal que mais sofre com esse medo, além de mim, claro, é o elefante. Isso mesmo, o mesmo animal que, dependendo da espécie, tem 3 metros de altura e pesa mais de 4.000 quilos. Ou seja, esse grandalhão teria medo de uma criatura que mede poucos centímetros e pesa menos que meio quilo. Mas como essa ideia surgiu? Bem, o motivo desse rumor se baseia na possibilidade de os elefantes terem pavor de essas criaturinhas entrarem em suas trombas. Se um rato conseguisse fazer isso, poderia causar irritações ou até obstruir a tromba. Não quero ser estraga-prazeres, mas também é um mito. Pesquisadores afirmam que não há evidências concretas que sugerem que os elefantes têm medo de ratos. O máximo que eles podem admitir é que nosso gigante possa se assustar com o surgimento repentino dos roedores. Bem, é exatamente isso que me deixa apavorado. Especialistas também afirmam que, até que um rato conseguisse entrar na tromba de um elefante, o grandalhão poderia soprá-lo para longe sem perceber, com uma só rajada de ar. Existem provas de que, na maioria dos casos, o animal nem se importa com a presença dos roedores e que até permite que os ratinhos subam em suas cabeças e tromba. Alguns pesquisadores estão certos de que, desde que um elefante esteja saudável, não terá medo de nada, simplesmente por causa de seu tamanho. Então, os leões não têm medo de água e os elefantes parecem não temer os ratos. Mas nenhum dos rumores sobre medos dos animais é verdadeiro? Provavelmente vamos nos decepcionar de novo perguntando se um urso tem algum medo legítimo, né? Bem, senhoras e senhores, deem uma salva de palmas para esse ser que é o melhor amigo do homem. É isso mesmo, os ursos se sentem muito desconfortáveis quando se deparam com cachorros. E olha que até existe uma relação genética distante que conecta as duas espécies. Quando essas criaturas se encontram, o cão tem a habilidade de perseguir, intimidar, cercar ou hostilizar o urso. E o grandalhão, por sua vez, vai evitar qualquer confronto com o cachorro. Existe até uma raça de cães da Finlândia, conhecida como Karelian Bear Dog, que é usada para enfrentar animais grandes como ursos. Esse cachorro tem senso de direção e flexibilidade corporal excelente, bem como controle, coragem, olfato e persistência. Então, isso significa que você pode andar tranquilamente com seu cachorro em uma área onde há muitos ursos e confiar na coragem do seu cãozinho? Não. Apesar do fato de os ursos se sentirem apreensivos perto dos cães, não podemos nos esquecer do tamanho e poder deles. O urso negro, por exemplo, pode ter até 2 metros de altura e pesar 300 quilos. Se uma mãe urso não tiver para onde correr ou sentir que seus filhotes estão em perigo, é bem provável que ela vai se revoltar. E aí você e seu companheiro estarão encrencados. Então ninguém jamais deve testar essa teoria. Em vez disso, se estiver planejando visitar algum lugar desconhecido com seu cãozinho, planeje primeiro e procure se informar sobre os animais que podem encontrar por lá. Nunca se sabe o que um urso é capaz de fazer se ele avistar você e seu cachorro, principalmente considerando o caso sério que ele tem com a sinofobia, que é o nome dado ao medo de cachorros. Pelo menos, conseguimos encontrar um medo verdadeiro de outro animal entre esses 3 poderosos membros do reino animal. É estranho pensar que um cachorro, que é uma criaturinha que traz tanta alegria e conforto para nossas casas, é corajoso o suficiente para encarar um urso, se preciso for. Bem, nem todos os heróis usam capas, alguns têm apenas pelos e uma coleira. Agora, que tal checar o que amedronta nossos grandes companheiros peludos? Você já se perguntou por que esse doguinho se sente tão desconfortável quando escuta barulhos muito altos? O grau de medo varia de cachorro para cachorro, mas a simples imprevisibilidade de um trovão, de um raio ou dos estouros de fogos de artifício tira seu cachorro dos eixos. A incapacidade de entender o que está causando esse barulho ensurdecedor pode fazer seu cachorro tremer, enfiar o rabo entre as pernas ou até sair correndo de casa. Outra coisa que pode amedrontar nossos amigos leais é quando os deixamos sozinhos em casa. Isso pode, infelizmente, virar um pesadelo para seus vizinhos.
pois um sintoma comum de medo são latidos incessantes. Esse medo também pode causar prejuízos em casa. Você já se perguntou, por que seu cachorro mordeu o seu sofá? Um cachorro que destrói coisas em casa geralmente está sofrendo com ansiedade. Mas você não consegue ficar bravo com seu cãozinho por muito tempo, né? Fique tranquilo, ele vai te recompensar quando vocês dois se encontrarem com um urso. Um dos mitos mais comuns sobre animais é que os ratos amam queijo. Isso surgiu muito tempo atrás, provavelmente naquela época em que as pessoas começaram a guardar comida. Como os ratos eram visitantes regulares das casas de humanos, estavam sempre em busca de alimentos que pudessem comer. As pessoas costumavam guardar os grãos em potes de vidro. Elas também mantinham as carnes penduradas lá em cima. Mas os queijos sempre ficavam na prateleira, virando um alvo fácil para visitantes indesejados como os ratos. Então, eles comiam queijo porque não conseguiam ter acesso a nada melhor. Mas um rato certamente optaria por um chocolate ou outra coisa doce em vez de um queijo. O bichinho sabe apreciar o que é bom. Os flamingos não ficam em pé na água com uma perna só para não pegar um resfriado. Eles fazem isso para não cansar as duas pernas. É exaustivo para nós humanos nos apoiar em uma perna só, mas para eles, essa é a posição mais estável possível, considerando a anatomia diferente dessa ave. Essa pose não requer nenhum trabalho muscular. Nossa, que inveja! Um dos mitos mais antigos e famosos por aí é que os avestruzes escondem suas cabeças dentro do chão toda vez que sentem medo. Muito tempo atrás, pesquisadores pensavam que os avestruzes não eram muito inteligentes, pois enterravam suas cabeças no chão, ignorando o fato de o corpo enorme deles continuar descoberto, à vista de todos. Na verdade, os avestruzes fazem isso quando querem engolir areia e pedregulhos para acelerar a digestão, ou apenas para virar os ovos que deixaram em seus ninhos. Mesmo assim, eles não enterram suas cabeças, apenas as aproximam do chão. Caso contrário, com a cabeça enfiada no chão, essa pobre criatura não conseguiria respirar. Não tem por que achar que o avestruz é uma ave medrosa. Assim como outros animais, ele foge quando se sente ameaçado. Mas em alguns casos, ele lutará e se defenderá, como um Angry Bird. Qual é a maior coisa que uma baleia azul consegue engolir? Bem, estamos falando do maior animal que já habitou nosso planeta. Ela pode atingir mais de 30 metros de comprimento e pesar 200 toneladas. Seu coração é do tamanho de um carro e sua língua tem o peso de um elefante. É fácil imaginar uma baleia azul engolindo carros, pessoas e até navios pequenos, mas isso é impossível. A maior coisa que ela consegue engolir é uma laranja. Sua garganta é do tamanho de um prato pequeno de salada. As baleias se alimentam de peixes pequenos, plânctons e crustáceos marinhos. Então, não precisam de uma garganta grande. Nós não conseguiríamos sobreviver ao suco gástrico que fica no estômago delas. Ele daria fim aos nossos corpos em questão de 15 segundos, o mesmo tempo durante o qual sobreviveríamos no espaço sideral sem nenhum traje espacial. Então, não abuse da sorte. Os camelos não guardam água em suas corcovas. Estamos falando de animais com uma resistência extraordinária a condições climáticas extremas. Eles conseguem passar até 8 ou 10 dias sem tomar água. Mas não por terem uma reserva escondida nas costas. É porque quando têm a oportunidade de beber, eles engolem 189 litros de água de uma vez só. Eles usam grande parte dessa água para repor 30% de seu peso corporal, que eles perdem por causa da desidratação. Então, perdem muita água, mas a recuperam rapidinho. Nas corcovas, eles depositam a gordura, mas não para produzir água. O oxigênio que os camelôs precisam inspirar os faria perder muita água, pois evaporaria através de seus pulmões. É por isso que eles usam a gordura como uma fonte nutricional de energia. Isso os ajuda a sobreviver em regiões áridas e a períodos de escassez. Tamanduás não sugam formigas com seus narizes. Isso é mito. Eles não saem por aí aspirando o chão com seus narizes compridos. Eles têm línguas muito compridas. As dos tamanduás bandeira podem atingir mais do que meio metro de comprimento. Ela tem formato de fio de espaguete e é coberta por pequenos ganchos e uma saliva pegajosa que prende as formigas, até 160 por minuto, o que significa que eles comem cerca de 20 mil insetos em um único dia. Eles abrem formigueiros usando suas garras e depois fazem o resto do serviço usando a língua. Eles não têm dentes, então apenas engolem todos os insetos que pegam. Os filmes podem ter dado a você um falso senso de segurança em relação aos dinossauros. Não, ficar quietinho, feito estátua, não o salvaria de um furioso Tiranossauro Rex que estivesse em seu encalço. Não é verdade que esse monstro enxergava mal. Ele pode ter enxergado melhor do que as aves de rapina de hoje. Os Tiranossauro Rex tinham uma excelente percepção de profundidade, algo presente em alguns animais de hoje, como águias e falcões.
Mesmo se por algum milagre o T-Rex não visse você, ou pensasse que você é apenas um arbusto ou outro objeto ali parado, ele tinha um olfato muito bom, então a melhor opção seria mesmo correr, pois um T-Rex não é tão veloz como os cientistas achavam, ou seja, de 53 km por hora. Considerando sua anatomia, eles conseguiam se movimentar a uma velocidade de 19 km por hora. Se corressem mais rápido, sofreriam alguma lesão óssea, mas isso não os impediu de dominar o mundo animal, pois havia um monte de dinossauros muito mais lentos que eles, então esses caras não precisavam se preocupar com comida. Outro mito diz que as corujas conseguem girar suas cabeças nem mais nem menos que 360 graus. O giro da cabeça dessa ave tem sim um limite, 270 graus para uma direção. Como elas conseguem girar 270 graus para a esquerda e para a direita, as corujas têm uma amplitude de movimento de 540 graus. Relaxa, se você tocar as asas de uma borboleta, ela não perderá sua capacidade de voar. Ela vai sobreviver, apesar de todos acreditarem no contrário. As asas das borboletas têm escamas. Quando você toca nelas, algumas escamas podem cair, mas isso não é tão ruim, pois elas costumam se soltar de forma natural. É justamente por causa dessas escamas que se soltam que elas conseguem escapar mais facilmente caso fiquem presas em teias de aranha. O próximo mito já inspirou muitos filmes, livros e cenários de seriado de TV. Mas não, os lobos não uivam para a lua. Eles costumam uivar à noite, isso é verdade, mas porque é o período em que estão mais ativos. Eles também olham para cima enquanto uivam, por isso ajuda o som a viajar melhor pelo ar. Assim, outros lobos os ouvirão a 11 km de distância. É por isso que eles uivam, para se comunicar uns com os outros. Há um som específico para cada situação. Por exemplo, ajudar um lobo que perdeu sua matilha a encontrar o caminho de casa. A lua estava lá apenas como objeto decorativo enquanto os lobos se comunicavam. As girafas só precisam dormir meia hora por dia. Isso é outro mito. Elas dormem cerca de 4 horas e meia por dia. Isso não é incomum para espécies animais que são mais ativas durante o dia. Estudos também mostraram que as girafas geralmente se deitam para dormir menos de 11 minutos por vez. Muitas pessoas acreditam que as toupeiras são cegas. Esses pequenos mamíferos escavadores conseguem ver sim, só que eles enxergam bem mal e só se adaptaram a reconhecer a luz. Eles também são daltônicos. Quando estão em busca de comida e andando na escuridão debaixo da terra, essas criaturas se orientam mais pelo toque e olfato. As toupeiras têm o tato super desenvolvido, então sentem vibrações de qualquer atividade próxima. Isso ajuda a evitar o perigo ou a encontrar facilmente sua próxima presa, como piolhos de cobra, minhocas, centopeias e outros invertebrados. Elas são rápidas na escavação, tirando alguns centímetros de terra por minuto. No inverno, os animais hibernam não porque está frio demais para saírem da toca, mas por não haver comida suficiente nesse período. Quando um animal está em processo de hibernação, frequência cardíaca, temperatura corporal, respiração e outras atividades metabólicas desaceleram significantemente. É assim que eles conservam energia. Esquilos, morcegos, tartarugas, cobras, todos hibernam durante o inverno, poupando energia para outras estações, quando estão mais ativos e podem pegar mais comida. Eu diria ursos também, mas eles não são verdadeiros hibernadores. Se tentar acordar um durante o inverno, quando se acredita que o animal está dormindo, você poderá se dar mal. Sim, eles desaceleram o ritmo, dormindo por períodos extensos de tempo. Mesmo assim, não dormem o inverno inteiro. Se ouvir barulho, ele acordará na hora, então é melhor ficar longe. Não acredite em mitos. As tesourinhas não botam ovos dentro de seus ouvidos. Elas não estão interessadas nesse lugar. Bem, pelo menos não há evidência alguma de que elas querem ir para lá. Esses insetos preferem ficar em locais escuros e úmidos, como debaixo de cascas de árvore ou na terra. Então seus ouvidos estão fora de cogitação. Bichos preguiça podem prender a respiração por mais tempo do que golfinhos. Sim, inacreditável, mas é verdade. Eles diminuem tanto a frequência cardíaca que podem ficar sob a superfície por até 40 minutos. Ao contrário dos peixes, golfinhos e baleias são mamíferos aquáticos, o que significa que não conseguem respirar debaixo d'água. Quando se trata de respirar, eles são mais parecidos conosco do que com os peixes. Ambos têm pulmões e respiram ar através de algo que conhecemos como espiráculo. Quando estão sob a superfície, prendem a respiração até subirem para tomar um pouco de ar novamente. Golfinhos podem ficar debaixo d'água por 10 minutos. Um cachalote pode prender a respiração por 90 minutos, enquanto um elefante marinho detém um recorde quando se trata de mamíferos aquáticos e pode ficar debaixo d'água por 2 horas sem ter que subir. Existe uma vespa tão pequena, muito menor que seu nome, que é menor que uma ameba.
Mesmo que as amebas só tenham uma célula, você pode ver que essa vespa tem as mesmas partes do corpo que os outros insetos: asas, cérebro, olhos e tudo mais. Mas é uma versão muito pequena de um inseto, já que tem apenas 0,2 milímetros, 1/5 de 1 milímetro de comprimento. O menor inseto adulto que conhecemos é uma vespa parasitária com um grande nome, também conhecida como fada voadora. Seus machos não têm asas, são cegos e têm apenas 0,13 milímetros de comprimento. Não é coincidência que cada espécie animal tenha cores e padrões diferentes. Uma das razões para isso é ajudá-los a se destacar ao procurar seus potenciais parceiros de acasalamento ou avisar aos predadores que eles são venenosos e esperar que essa mensagem seja compreendida. Depois, há predadores de emboscada, como tigres. É muito importante que eles permaneçam invisíveis, porque a diferença é enorme. Se suas presas os virem antes de eles chegarem, ficam sem janta naquela noite. Mas por que exatamente os tigres são laranja? Para nós, laranja é uma cor usada para coisas que precisam ser visíveis. Por exemplo, itens como coletes de segurança ou cones de tráfego. Aos olhos humanos, o laranja se destacará no ambiente. Então, se houver um tigre vindo atrás de você, você o verá com relativa facilidade. Mas os humanos têm a chamada visão tricromática. Quando a luz ao redor entra no seu olho, ela atinge a retina, uma fina camada localizada na parte de trás dos olhos. Para processar essa luz, a retina usa 2 tipos de receptores, hastes e cones. As hastes só podem distinguir diferenças de luz e escuridão. Elas não conseguem perceber a cor. Nossos olhos dependem principalmente de hastes em situações de pouca iluminação. Os cones são responsáveis pela percepção das cores. Os seres humanos têm, em sua maioria, 3 tipos deles: cones para verde, azul e vermelho. É exatamente por isso que chamamos nossa visão de tricromática. A maioria dos humanos enxerga as 3 cores primárias, com suas combinações. Primatas e alguns macacos também têm esse estilo de vida, mas a maioria dos mamíferos que vivem em terra, incluindo gatos, cavalos, veados e cães, tem visão de cores dicromática. As retinas nos olhos têm cones apenas para 2 cores, verde e azul. Quando os seres humanos obtêm informações apenas de seus cones verde e azul, eles são considerados daltônicos, pois não conseguem, por exemplo, dizer a diferença entre verdes e vermelhos. Isso é semelhante ao que acontece com mamíferos que vivem em terra. Os cervos certamente são presas de tigre, e muito mais do que os humanos. Eles não enxergam os tigres como laranja, mas como verdes. Tigres verdes certamente seriam mais difíceis de detectar, o que significa mais jantar para tigres. Mas a evolução ainda optou pelo laranja, porque é simplesmente mais fácil produzir essa cor. O único mamífero verde é um bicho preguiça, mas sua pele não é naturalmente verde. É por causa de uma alga que cresce em seu pelo. E eles podem prender a respiração por 40 minutos. A água ao redor dos polos pode ficar muito fria durante certos períodos do ano. Há muitos peixes que vivem lá, mas quando isso acontece, eles precisam nadar para sobreviver. Contudo, há um grupo especial de peixes nativos do Oceano Antártico perto da Antártida. As temperaturas lá são de menos 2 graus Celsius a 4 graus Celsius. Tecnicamente seria temperatura de congelamento, mas os sais dissolvidos na água do mar não permitem que ela congele. E esses peixes podem sobreviver porque têm uma característica especial chamada glicoproteína, que os ajuda a se sentirem confortáveis, pois ela atua como uma espécie de anticongelante natural. É uma proteína que impede que todos esses cristais de gelo se formem em seu sangue e ajuda que ele continue fluindo normalmente. Você já se perguntou como pequenos animais como formigas respiram? Tente abrir a boca e a garganta, mas ao mesmo tempo mantenha o peito e o diafragma parados. O diafragma é uma estrutura muscular que separa as cavidades torácica e abdominal em todos os mamíferos. Ela se expande à medida que você respira. Se você fizer isso, não poderá prender a respiração, porque o oxigênio ainda encontrará um caminho para entrar em seus pulmões. Pelo menos o suficiente para acompanhar as demandas do seu corpo. Mas, geralmente quando você respira, o diafragma está bombeando ativamente o ar para dentro e para fora do seu corpo. Para sobreviver sem que o diafragma faça isso, você precisaria de mais de uma garganta e de um corpo muito menor. As formigas têm 9 ou 10 pares de aberturas nas laterais de seus corpos minúsculos, chamados de espiráculos, e cada um está conectado a séries ramificadas de tubos. É um sistema semelhante ao dos pulmões humanos. O sangue delas não transporta o oxigênio desses tubos para o resto do corpo. Em vez disso, os tubos espalham esse oxigênio. As terminações desses ramos chegam diretamente às membranas de suas células. Isso só pode funcionar em animais muito pequenos. Quando o corpo é maior que 2 centímetros, esses tubos são muito longos e não conseguem difundir o ar de forma rápida o suficiente. Há algumas razões pelas quais as girafas têm pescoços longos, que por sinal podem atingir até 2 metros de comprimento. À primeira vista parece que a evolução lhes deu esses pescoços para alcançar as folhas mais doces das árvores. É um acesso exclusivo com o qual outros animais só podem sonhar.
Assim, as girafas não precisam competir pelo melhor alimento. Mas com o tempo, os pesquisadores perceberam que essa não é a única razão. Eles também acreditam que o pescoço pode ser um bom aliado quando girafas masculinas entram em combate, assim como antílopes masculinos e veados usam seus chifres. Quanto mais grosso o pescoço, maiores as chances de vencer o combate. Alguns insetos brincam de morto quando há um predador por perto. Por exemplo, em uma pesquisa, os cientistas observaram larvas de formiga-leão. Elas são capazes de se fazer de mortas por 61 minutos. Como isso ajuda? Imagine o seguinte, digamos que você esteja em um jardim onde veja um monte de arbustos idênticos com frutas maduras. Você vai para o primeiro arbusto e começa a coletar e comer frutas. Gostoso! É tão simples! E você está fazendo isso relativamente rápido. Mas à medida que coleta as frutas, fica cada vez mais difícil encontrar mais, além de ser meio irritante, porque leva muito mais tempo agora do que no começo. Então você precisa decidir se quer ficar lá e tentar encontrar mais, ou simplesmente mudar para outro arbusto para ter tudo fácil e rápido mais uma vez. Supondo que você seja o predador e sabendo que os predadores são gananciosos, você procurará maneiras de comer o máximo de frutas possível no menor período de tempo possível. Isso significa que você vai adiante e começa a coletar frutas de outro arbusto, e do próximo, e por aí vai. Pesquisadores aplicam a mesma lógica quando se trata de larvas de pássaros e formigas-leão. Parece que os insetos desperdiçam o tempo do predador ao se fazerem de mortos, o que tem um impacto significativo no que acontece depois. Dessa forma, incentivam o predador a procurar comida em outro lugar, porque eles não têm muito tempo a perder. Então se fingir de morto é, na verdade, uma boa maneira de se manter vivo. Dependendo da espécie, as aves jovens passam de 10 a 30 dias em seus ovos. Não tem ar lá dentro, mas a mãe natureza criou um mecanismo perfeito para que elas ainda possam respirar. À medida que um filhote jovem está crescendo dentro do ovo, ele desenvolve a partir do intestino um tipo de estrutura oca e semelhante a um saco. É como uma bolsa minúscula que se funde com uma segunda membrana que circunda o pintinho e a sua gema. Então, uma extremidade é presa ao pintinho, enquanto a outra está perto da superfície interna da casca do ovo. Dessa forma, essa membrana especial age como tecido pulmonar e conecta o mundo exterior ao sistema circulatório do pintinho. A maioria dos animais tem 2 olhos, mas algumas espécies precisam de mais. Por exemplo, alguns répteis, anfíbios e peixes têm um terceiro olho no topo da cabeça. Não é algo que melhora muito a visão deles, mas simplesmente os ajuda a navegar pela luz do sol e a regular a temperatura corporal. Muitos invertebrados têm mais de 2 olhos. A maioria das aranhas tem 8. Dessa forma, elas podem identificar suas presas mais facilmente. O megalodonte foi um dos maiores e mais ferozes monstros do nosso planeta. Maxilares poderosos, dentes afiados e um tamanho gigantesco. Mas o que você sabe sobre como era o som dele? Imagine quão alto ele rugia, permeando o mundo subaquático com vibrações sonoras. Este barulho parecia com... nada. O megalodonte não tinha voz. Ele era um tubarão. E os tubarões não têm órgãos produtores de som. Ele era um perigo silencioso. Mas apesar de sua mudez, sim, essa é uma palavra, você ainda poderia ter ouvido o bicho. Vem comigo. Agora você está debaixo d'água. Então feche seu punho, levante a mão e abaixe rapidamente. Imagine que você tem um grande submarino em vez de um punho e ouve a água fluindo ao redor da superfície lisa do casco. Era assim o ruído do megalodonte. Quando esse monstro estava nadando para a superfície e abria suas mandíbulas, parecia o som de uma cachoeira. O tubarão gigante nadava em alta velocidade. Mas quando a água passava pela boca e pelas guelras dele, o ruído se assemelhava ao de um rio fluindo rápido e forte. O megalodonte não tinha voz, apenas o barulho assustador da água corrente. Outros peixes antigos podiam emitir sons, mas você dificilmente os ouviria. Baleias, golfinhos e seus ancestrais distantes não contam porque são mamíferos. Os peixes se comunicavam em frequências difíceis de identificar pelos ouvidos humanos. E ainda tem essa habilidade. Mas, para a maioria, o oceano era um lugar bem tranquilo. Então vamos dar uma volta em terras antigas e verificar o que acontecia com os sons lá. Graças às tecnologias modernas, os cientistas conseguiram analisar os ruídos de muitos animais antigos. Usando tomógrafos computadorizados, eles descobriram que alguns dinossauros tinham sistemas complexos de pequenos bolsos abertos em seus crânios. Esses animais usavam esses labirintos cranianos sinuosos para reproduzir uma ampla gama de sons e regular a temperatura do corpo. E era possível ouvi-los. Um pássaro antigo que viveu de 79 milhões a 145 milhões de anos atrás, o vegavis, soava parecido com algumas aves da fazenda, como patos e gansos, mas provavelmente gritava de uma maneira mais assustadora. Os cientistas descobriram isso graças ao fóssil de siringe que descobriram em 2016 na Antártida. Trata-se do órgão vocal mais antigo conhecido no mundo.
e ajudava o Vegavis a fazer um zumbido duplo, vindo dos lados esquerdo e direito dele. Imagine um pato e um ganso gritando. Aumente o volume várias vezes. Talvez fosse assim o som desse ancestral distante dessa ave. Quanto a outros répteis voadores, como o pterodáctilo, ele não conseguia gritar como o Vegavis, porque não tinha seringe. Esse monstro alado podia rugir, assobiar e estalar os bicos. E este era o som mais eficaz dele. Lembre de qualquer jogador de basquete alto. O crânio do pterodáctilo era ligeiramente mais longo que sua altura. Imagine o barulho que o dinossauro fazia quando abria seu poderoso bico. O som do estalo poderia ensurdecer e assustar outras criaturas antigas nas proximidades. Você provavelmente sabe como é um tiranossauro, graças aos filmes. Entre milhares de outros, seria difícil reconhecer esse rugido prolongado semelhante a uma motosserra, aspirador de pó e buzina. E seu rugido tem muito em comum com os sons naturais que esse monstro poderia fazer. Graças a tecnologias modernas e fósseis bem preservados, os cientistas conseguiram simular a voz desses animais antigos. Imagine que você está carregando dados sobre um Tiranossauro Rex em um programa e se preparando para ouvir um rugido intimidador. Então aperta o play e ouve algo como um bip. O som do Tiranossauro Rex era parecido com um dos pássaros, e não de mamíferos. Mas não era apenas um bip. Ele usava as narinas para urrar, não a boca. O som vinha do peito e lembrava uma sirene com graves baixos. Talvez soasse muito mais intimidante do que vemos nos filmes. Era mais alto que todas as trombetas de uma orquestra sinfônica. E ele fazia isso apenas com a ajuda do nariz. Então não se sabe ao certo se conseguia rugir pela boca. Você também pode ouvir o som dos dinossauros de pescoço comprido nos filmes. Seus chamados eram semelhantes aos dos elefantes. Algo entre um saxofone e uma buzina de carro. Mas na verdade, essas criaturas altas sussurravam. Quase todos os mamíferos emitem sons, graças ao nervo laríngeo, que desce ao longo do pescoço, depois contorna os vasos sanguíneos do tórax e volta para a laringe. Resumindo, o cérebro dá um sinal e este passa 2 vezes a distância ao longo do corpo antes que o ruído seja liberado pela boca. E agora lembre-se daqueles longos pescoços de dinossauros. Eram da altura de um prédio de 5 andares, mas o sinal da voz tinha que percorrer uma distância de 10 andares. Demorava muito para completar uma longa viagem, e isso afetava o rugido. Então, quando esses bichos queriam emitir um som, apenas assobiavam. E provavelmente era semelhante ao barulho de uma víbora gigante. Mas o ruído mais detalhado que os cientistas conseguiram obter pertence ao Parasaurolofo. Você conhece esse dinossauro herbívoro graças à sua longa crista na parte de trás da cabeça. Vimos em filmes e documentários que o dinossauro combatia adversários e inimigos com ela. Alguns cientistas acreditavam que ele também utilizava essa crista para pegar frutas e folhas das árvores. Outros achavam que o animal a usava para melhorar seu olfato. Mas descobriu-se que, além de servir para autodefesa e luta, a crista fazia ruídos altos e assustadores em diferentes tons. Os pesquisadores replicaram isso com uma precisão fantástica, graças à estrutura dos tecidos duros dela. Quase todos os seres vivos com voz têm órgãos macios para produzir sons. E esses tecidos se decompõem rapidamente. Os do Parasaurolofo eram sólidos. Foram percebidos tubos indo das narinas até a crista e de volta às narinas, quando encontravam o crânio. Era como um cromorno, um instrumento musical de sopro curvado. Isso provou que o dinossauro usava a crista na parte de trás da cabeça para tornar os sons mais altos. O pente permitia que ele trompeteasse para que seus parentes pudessem ouvi-lo na floresta. Esse animal fazia sons de zumbidos com notas baixas e altas. Misture um saxofone com trompete, mais o barulho de ganso, buzinas de carro e baixas frequências. Depois aumente o volume várias vezes. Era assim que o Parasaurolofo se comunicava. Era dessa maneira também o barulho da minha banda na 4ª série. Mas eu discordo. Você pode ouvir diferentes tons e timbres desse bicho na internet. Ele os fazia com tons diferentes para criar conexões sociais complexas. E conseguia se comunicar, identificar outro da espécie, alardear o perigo ou, por outro lado, sinalizar suas intenções amigáveis. Acabamos de ouvir o ruído de alguns répteis antigos. Mas e os insetos antigos? Eles não tinham cordas vocais, é claro. Em vez disso, usavam atrito entre as partes do corpo. Veja os grilos modernos cantando com suas asas. Uma delas tem pequenos entalhes. A outra possui a forma de uma palheta. Pegue um pente de plástico simples e passe a ponta do dedo sobre os dentes. Os grilos fazem seus sons pelo mesmo princípio. As asas vibram e liberam uma série de ondas sonoras no ar. Mas o barulho de um grilo antigo era bem diferente que o dos insetos atuais. Era muito mais alto, como um apito.
Com a ajuda das ondas de alta frequência, ele também conseguia se comunicar secretamente, como se estivesse fazendo isso através de um canal de rádio fechado. Se você ouvisse isso, dificilmente conseguiria adormecer. Agora, os grilos modernos não são tão barulhentos, pois começaram a colocar uma frequência mais alta nos seus sons. As ondas mais altas não se espalham tão longe, reduzindo o risco de um morcego ouvir os insetos. Imagine como era o barulho da selva daquela época. O alto chiurear dos grilos machucava os ouvidos. Então, você ouviria um brachiosauro sibilando. Os estalos dos pterodáctilos sacudiam o céu como trovões. E daria para escutar algo como um trompete em diferentes tons, graças aos parasaurolorofos, comunicando-se uns com os outros. E então você se assustaria com um ruído bem alto de tiranossauro. E algazarra, hein? Provavelmente não daria para encontrar paz em tais condições. Felizmente, os humanos apareceram milhões de anos depois. E a propósito, os cientistas conseguiram descobrir e entender como era o som dos nossos ancestrais distantes. Eles examinaram cuidadosamente a função de inserção da boca, nariz e garganta no esqueleto neandertal. As vozes eram semelhantes às nossas, mas o alcance fonético de um adulto era o mesmo que de uma criança de 2 a 3 anos de idade. Era como murmurar sem sons consonantais. O estudo do crânio não conseguiu recriar com precisão o tom dos neandertais, mas em 2007, os cientistas extraíram amostras de DNA de ossos deles e encontraram uma variação do gene que responde à fala humana. Os pesquisadores acreditavam que os neandertais lutavam com os Homo sapiens. Como resultado deste conflito, a espécie deles foi extinta. Mas o gene encontrado aponta que eles também podem ter tido outras conexões entre si. Talvez os neandertais pudessem entender a língua deles e até pronunciar algumas palavras.